1 Coríntios 10, do verso 1 ao verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante, pedir que Deus fale ao nosso coração. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença nessa hora com a Tua palavra aberta e pedimos que o Senhor venha falar conosco mais uma vez. Aplica a Tua palavra à Tua igreja, ao Teu povo, nos ensina, nos desperta a Te buscarmos, a amarmos a Tua palavra, a desejarmos estar na Tua casa, na Tua presença com o Teu povo. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Há uma frase muito famosa que diz assim: quando não aprendemos com os erros cometidos ao longo da história, estamos fadados a cometê-los novamente. Se a história não nos ensinar, certamente nós haveremos de repetir os mesmos erros que lá atrás os nossos antepassados cometeram. E hoje o texto, irmãos, nos apresenta claramente a necessidade de nós aprendermos com aqueles que nos antecederam na fé. Esse é o tema, inclusive, da nossa reflexão de hoje, aprendendo com os que nos antecederam na fé. Aqui no capítulo 10, Paulo vai dar sequência àquilo que ele vinha tratando no capítulo 8, e nós aqui já meditamos no capítulo 8, onde ele fala sobre a comida sacrificada aos ídolos e o cuidado para com os fracos na fé. Depois do capítulo 9, sermão da semana passada, nós vimos como que Paulo fala sobre a liberdade dele e os seus direitos apostólicos que ele havia negado por amor ao evangelho e por amor aos irmãos. E agora Paulo entra mais uma vez na questão da liberdade cristã, porém, observando o exemplo do passado. Paulo vai então tratando sobre um problema, mas aí Paulo vai fazendo a análise desse problema à luz de várias perspectivas. Ele já fez à luz do casamento, ele já fez agora à luz das comidas sacrificadas aos ídolos, do seu próprio ministério apostólico, e agora ele vai fazer à luz do que aconteceu no Antigo Testamento com os irmãos. Por causa disso, então, o capítulo 10 é um ensino baseado no erro dos israelitas. Paulo vai olhar para o erro deles e vai dizer: não façamos assim, porque eles cometeram esses pecados e pelo Senhor foram punidos. Nós devemos nos comportar desta forma. E é aqui que Paulo então vai nos dar algumas razões para nós aprendermos com os que nos antecederam na fé. Primeiro, para não repetir os erros. Nós aprendemos com os que nos antecederam para que nós não venhamos a repetir os seus erros. E ele então vai nos alertar com o perigo da presunção. Versículo 1 ao versículo 5, Paulo vai dizer assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Aqui Paulo está alertando aos irmãos para que eles não sejam presunçosos ao ponto de ignorar o que já aconteceu como se fosse de pouca importância. Não ignorem isso.
Não ignore os fatos, não ignore a história, não ignore o que o povo de Deus passou no passado, porque se vocês ignorarem, vocês poderão acabar caindo nos mesmos erros desse povo. E aí Paulo então vai começar a tratar do versículo 1 até o versículo 5, algumas questões sobre o que aconteceu com os nossos irmãos no passado. Diz o texto que todos estiveram sob a nuvem e passaram pelo mar. Aqui, Paulo está mais uma vez ilustrando o tema liberdade à luz do Antigo Testamento. Porque o capítulo 8, que fala sobre comida sacrificada a ídolos, e o capítulo 9, que trata sobre o seu apostolado, fala sobre a liberdade cristã. Paulo vai dizer: nós temos liberdade para comer todas as coisas? Temos. Paulo diz: eu, como apóstolo, tenho liberdade de ser sustentado por vocês? Tenho. Mas aí Paulo vai dizer: por amor aos fracos, por causa dessas circunstâncias, eu me privo de fazer isso. Eu posso comer todas as coisas me convêm, mas nem todas me são lícitas. Ele diz isso no capítulo 8 e vai repetir agora, inclusive, no capítulo 10. Mais à frente um pouco, quando nós avançarmos nesse capítulo, nós vamos ver que Paulo vai trazer de novo essa mesma menção. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. A mesma verdade que ele já disse, ele repete aos irmãos. Nós temos liberdade. Então, o tema da liberdade vai ser abordado agora à luz da libertação. Que libertação? Do Egito para a terra prometida. E aí Paulo vai dizer: não ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a mesma, todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. A libertação do povo egito é marcada pela passagem pelo mar. Até o capítulo 14 de Êxodo, o povo está aflito porque Faraó vem atrás. Ele sai do Egito, mas ainda não estavam de todos libertos. Porque na hora que ele sai, o coração de Faraó é endurecido e Faraó começa a os perseguir e os alcança próximo ao mar. É nessa hora, então, que eles começam então a se desesperar, acharem que vão morrer, começam a reclamar. Aí Moisés diz: olhem para o alto, vede o livramento que o Senhor vai operar. É quando o mar se abre e eles atravessam. Após atravessarem o mar, pé enxuto, as águas se fecham, ou as águas tornam a inundar toda aquela parte, e os egípcios e Faraó, que vinham com todo o seu exército atrás do povo, e agora estavam também atravessando o mar, foram engolidos vivos, e todos pereceram à vista daquela situação. Paulo está então mostrando que aquele evento marcou a libertação do povo. Era o evento de passagem de escravos a livres. Do outro lado do mar, de fato, eles poderiam dizer: nós somos livres. Diante disso, Paulo, versículo número 2, capítulo 10, versículo 2, vai então dizer assim: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. A libertação pela passagem, mas agora Paulo vai falar sobre um aspecto do batismo que acontece. Veja, aqui Paulo vai tratar da nuvem e depois do mar. A nuvem sempre guiou e protegeu aquele povo de maneira sobrenatural. Êxodo 13, do versículo 21 a 22, e Êxodo 14, versículo 15 a 22, nos apresenta como que Deus enviou uma nuvem para proteger o povo. Hoje pela manhã, inclusive, até mencionei. De maneira sobrenatural, havia uma nuvem sobre o povo, protegendo-os do calor. Mas havia também uma coluna de fogo que se levantava para guiá-los e conduzi-los e aquecê-los durante a noite. Milagrosamente, sobrenaturalmente, Deus fez isso. Só que aí Paulo menciona que eles foram batizados. Qual foi o batismo que aconteceu no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o rito que havia para que alguém tornasse agora pertencente à fé era o rito da circuncisão. Só que esse rito, essa prática, vai ser trocado, vai ser substituída pelo próprio Cristo com o batismo. Cristo vem, e Lucas capítulo 2 registra que com 8 dias de nascido, ele é levado ao templo, e ali ele é circuncidado, mas no início do seu ministério, ele é batizado. E a partir dali, então, houve a mudança da circuncisão para o batismo, como sendo o selo da aliança de Deus com o seu povo. Deus agora administra esse pacto que é batismo,
o que era a circuncisão, para que agora o povo dele seja batizado com água. E aqui Paulo vai dizer então que lá no Antigo Testamento esses irmãos foram simbolicamente batizados. É aqui, inclusive, irmãos, que nós baseamos parte do nosso argumento sobre o batismo por aspersão. A razão pela qual a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza por aspersão e não por imersão, além de outras, é esta também. Que a maneira pela qual Deus limpava ou agia simbolicamente para purificar o seu povo era através da aspersão. Lembrem que em outro momento Moisés reúne o povo para se apresentar diante de Deus e pega um animal, mata aquele animal, pega o sangue daquele animal, coloca numa bacia, parte do sangue derrama sobre o altar e outra ele asperge sobre o povo. Todo o rito de purificação no Antigo Testamento era feito inclusive através da aspersão ou através da lavagem com isopo. Lembra de Davi? Lava-me com isopo e ficarei limpo, ficarei mais alvo que a neve. Era o aspecto de que algo externo viria para limpar, mas o método comum era a aspersão. Tanto que no Novo Testamento, quando Paulo começa a pregar o Evangelho, Paulo chega em alguns lugares e as pessoas aceitam o Evangelho, Paulo já batiza as pessoas. Veja, em um contexto, em um ambiente onde não havia água em abundância, era muito difícil toda casa que Paulo chegasse ter uma piscina para batizar as pessoas. O método, provavelmente, certamente, era o método de aspersão. Ah, pastor, mas Jesus entrou no mar, no rio, para ser batizado. É verdade. É bem verdade que ele entrou no rio e após o seu batismo, diz o texto, saindo Jesus da água. Mas o texto não relata se Jesus foi mergulhado, imerso na água, ou se ao entrar na água, João Batista recolheu as suas mãos e o batizou, o que era muito comum de acontecer. O fato é que, ainda que isso não interfira na salvação, nós respeitamos os nossos irmãos que batizam por imersão, aceitamos o batismo por imersão, nós preferimos entender que o melhor método, a melhor aplicação desse sacramento, de acordo com a Bíblia Sagrada do Antigo e do Novo Testamento, seja a aspersão. E aqui nós temos um dos fundamentos. O povo foi batizado na nuvem e no mar. Ah, agora, pastor, agora ficou difícil, porque no mar foi imersão. Não foi imersão, irmãos. Diz o texto que o mar se abriu e o povo passou como? A pé enxuto. Não tinha nem poça de água. Alguns filmes que eles fazem aí é uma graça, né? Porque o filme fora. Eu vi um filme uma vez, o filme de Moisés, ou dos Dez Mandamentos, sei lá. Aí o povo passava assim dentro das poças de água, tinha uns que afundavam o pé. Mentira. Está errado. A dramatização do filme está equivocada. Eles passaram a pé enxuto. A terra poderia até estar úmida, eu não sei. Aí é um detalhe que a Bíblia não relata, mas não havia água para o povo sair pisando, sapateando, caindo, se atolando, não. Passaram a pé enxuto, o texto é claro. Tanto que Faraó depois tenta passar com os carros e os cavalos. Veja, estava tão de fácil acesso, né? Era tão nítido que estava seco, que Faraó vem com seu exército e tenta passar com o carro. Mas havia pedras, né, no caminho. Aí alguns carros começam a ficar enganchados na pedra, mas não é o aspecto de que havia água e o povo estava se atolando. Passaram a pé enxuto. Como que eles foram batizados no mar? A única explicação que nós temos à luz da Bíblia Sagrada, porque diz que se forma, né, ali paredes de águas, Deus abre o mar e o povo passa ao meio. Provavelmente o que havia era respingos dessa água. Respingos daquele paredão de água que Deus faz o mar se abrir para que o povo passe. Porque alguns até vão dizer assim, ah não, o mar se abriu numa região mais alta, então foi uma maré baixa demais, extremamente baixa, aí o povo passou. Isso não seria milagre. Se Deus tivesse apenas usado uma maré mais baixa para fazer com que o povo passasse numa elevação natural, não seria milagre. O milagre está em Deus abrir o mar exatamente aonde era impossível, improvável, onde jamais aconteceria à luz das coisas naturais ou por meio das coisas naturais. O milagre é esse. Inclusive, recentemente, alguns arqueólogos, né, fizeram buscas, mergulhadores, melhor dizendo, mas que trabalham com arqueologia, encontraram peças nas profundezas do Mar Vermelho, em uma profundidade absurda. Claro,
submersos por debaixo de muita terra, foram feitas escavações debaixo d'água, descobriram peças, coisas antiguíssimas, que provavelmente remontam à época deste acontecimento aqui. Eu não cheguei aí muito a fundo para ver o resultado final daquela pesquisa arqueológica, mas o fato é que aonde Deus abriu o mar, não foi um lugar raso, foi um lugar muito profundo. Provavelmente paredes de água se formaram. Inclusive, esse era um dos aspectos pelo qual o povo passava e conseguia ver claramente a mão de Deus. Deus estava sustentando aquela água e o povo conseguia passar. Paulo diz, o povo foi batizado na nuvem e na água. Como que na água? Se eles passaram a pé enxuto, ninguém mergulhou, ninguém saiu nadando para chegar do outro lado. Os respingos daquela imensidão de água ao lado deles se viu como um símbolo de transição da vida velha do Egito para a vida nova na terra de Canaã. É isso, inclusive, que o batismo significa. É quando nós nos apresentamos diante de Deus, diante do povo de Deus, e nos dispomos a sermos batizados para dizer, já não mais vivo eu, agora é Cristo que vive em mim. E eu simbolicamente faço isso. Por isso que a gente diz assim, o batismo é uma graça, aliás, o batismo é um símbolo externo de uma graça interna. Alguém que já foi salvo, que já foi transformado, que já foi liberto, agora vai externar isso através do batismo e da profissão de fé. Paulo vai dizer, os nossos irmãos foram batizados na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Um dos fatores que autentica o batismo é a autoridade de quem está batizando. Esses dias eu vi uma cena que eu entendo como uma verdadeira aberração. Um desses coaches aí fazendo batismo do povo lá no Jordão. Com que autoridade? Porque as coisas que a Bíblia Sagrada nos apresenta e nos ordena, ou é clara em falar, é que para fazer, né, ou para proceder com algumas atitudes relacionadas ao pacto, à aliança de Deus, é preciso primeiro haver a autoridade instituída de Deus, da parte de Deus, para que seja feita tal coisa. Por isso que não é qualquer pessoa que pode chegar e sair batizando, sair ungindo, sair consagrando um apóstolo, pastor. Não é assim que funcionam as coisas na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que eles foram batizados na nuvem como no mar, diz o texto ainda, com respeito a Moisés. Moisés foi a liderança estabelecida por Deus e Moisés era aquele que agora aplicava esse batismo. Mas é bem verdade que agora a nossa autoridade, o nosso representante, a cabeça do povo, a cabeça da igreja, não é Moisés, é Cristo. Mas Paulo está dizendo, aprendamos com os nossos irmãos, aprendam com os que nos antecederam na fé, para que nós não venhamos repetir os seus erros. Eles passaram pelo mar, eles foram batizados com respeito a Moisés, mas aí diz o versículo 3, que eles também comeram de um só manjar espiritual. Capítulo 11 de 1 Coríntios, que provavelmente eu vou pregá-lo na Santa Ceia, porque ainda há duas perícopes para ser analisadas antes de chegar no capítulo 11, Paulo vai tratar sobre a ceia do Senhor. Imediatamente após ele tratar sobre esse batismo e esse manjar espiritual do Antigo Testamento. Ora, Paulo está embasando até mesmo a Santa Ceia em práticas do Antigo Testamento. Por causa disso, então, veja que agora nós vamos ver Paulo falando que todos eles comeram de um só manjar espiritual. Um só manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo 17. Que eles comeram de um manjar espiritual, não preciso falar muito, porque Êxodo 16 é claro, e nós já ouvimos tanto falar sobre isso, que Deus mesmo providenciou o maná diariamente, hoje pela manhã até mencionei isso, mas eu queria ver esse aspecto da rocha e da água. Então, abra sua Bíblia primeiro em Êxodo capítulo 17, verso de 1 a 7. Vejamos aí rapidamente o que é que a palavra nos diz sobre essa água da rocha. Êxodo 17, verso de 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Redfim.
e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir ao Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhes resta apedrejar-me. Só lhes resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Aqui nós temos o evento onde Deus manda Moisés ferir a rocha. Só que lá em Números, capítulo 20, aí você dá uma passadinha aí na sua Bíblia e vai lá para Números, capítulo 20, você encontra uma outra menção, Números, capítulo de número 20, aonde essa situação vai acontecer outra vez, porém Deus agora dá uma instrução diferente. Ou Números, melhor dizendo, capítulo 20, verso de 1 ao verso de número 13. Diz aí o texto. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Perceba que, no primeiro acontecimento, Deus manda Moisés ir somente com os anciãos até lá, e ali ferir a rocha. Agora, Deus manda de novo tomar o bordão, ajudar o povo e falar a rocha. Diz o texto então, versículo número 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. 2 eventos onde a mesma situação ela é repetida, porém com uma diferente situação. No primeiro, Deus manda ferir a rocha. No segundo, o povo torna a murmurar. Miriam já havia morrido. E agora Deus diz: leva o povo junto, para que todo mundo veja. Moisés, irritado com a murmuração do povo, começa a indagar: por acaso nós faremos sair água dessa rocha? E diz o texto que ele bate 2 vezes na rocha, e sai de fato muita água da rocha, o povo bebe, os animais bebem, o milagre de fato aconteceu, porém Deus repreendeu Moisés, inclusive por causa disso, diz o texto, por causa disso, o povo, ou Moisés, não chegou a entrar na terra prometida.
Veja, o que é que significa que o povo comeu do mesmo manjar e beberam da mesma água? Paulo vai interpretar estas passagens lá em 1 Coríntios capítulo 10 da seguinte maneira: e o povo bebeu da água da rocha, todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebeu de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Veja que o apóstolo Paulo entende que esse acontecimento lá do Antigo Testamento já tipificava a Cristo. Tanto que, irmãos, na cultura judaica da época de Paulo, e essa é a razão pela qual Paulo certamente traz essa interpretação, havia uma escola rabínica naquela época, porque no tempo de Jesus Cristo, haviam os rabinos, né, havia os escribas e os fariseus, mas já haviam escolas diferentes de interpretação. Então o povo diz assim: por que tem tanta igreja hoje em dia? Como se as divergências de pensamento fossem uma coisa nova. Não é. Nós temos a multiplicação das divergências, mas já na época de Cristo, entre os próprios judeus, haviam divergências doutrinárias e havia escolas de interpretação diferentes. Por exemplo, em Mateus capítulo 19, a respeito do divórcio, haviam duas escolas de interpretação, que uma dizia, qualquer coisa é motivo para separar, e outra dizia, mesmo o adultério não é razão para a separação. Não pode separar-se por nada. A escola do rabino Shammai e a escola do rabino Eliel. A mesma coisa acontece aqui, quando Paulo traz essa menção de que todos beberam da mesma fonte espiritual, da rocha espiritual, e a rocha era Cristo. Uma escola rabínica daquela época dizia que esse texto de Êxodo 17 e Números 20 era, na verdade, uma demonstração de que, além da nuvem e da coluna de fogo, havia uma rocha que seguia o povo. Uma escola chegou a ter essa interpretação. E entre um grupo de judeus havia esse entendimento de que, além da nuvem e da coluna de fogo, uma rocha física, literal, acompanhava o povo no deserto, de modo que por duas vezes, quando o povo teve sede, Moisés foi lá nela e bateu, feriu e a água brotou. Provavelmente essa não seja a melhor interpretação, não é isso que o texto nos fala. Até porque em outros textos nós temos a repetição do maná, da nuvem, da coluna de fogo, mas não temos da rocha. Certamente eram rochas quaisquer que estivessem ali, aonde o povo estivesse, e Deus utiliza como símbolo, como um tipo, para apontar algo maior, uma verdade maior para o povo. A mesma coisa com o maná. O maná, no entanto, acompanhou o povo. Porque o maná alimentava as pessoas todos os dias e o próprio Cristo vai dizer: eu sou o pão que veio do céu, eu sou o pão da vida. O maná era uma clara demonstração de que Jesus estava presente com aquele povo e de que aquele maná alimentava o povo, assim como o próprio Cristo nos alimenta espiritualmente. Eu sou o pão da vida. Mas Jesus também nos diz que ele é a água da vida, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer, e a rocha era Cristo. Só que Deus pune Moisés porque ele feriu violentamente duas vezes a rocha. Você vai lembrar que lá em João 19:34, quando Jesus estava morto, pendurado no madeiro, os soldados romanos quebram as pernas dos dois malfeitores que estavam ao lado de Jesus, mas quando chegam em Jesus, eles não querem fazer isso, eles não fazem isso, cumprindo inclusive uma profecia. Aí um soldado pega uma lança e corta, fere o lado de Jesus. Diz a Bíblia em João 19:34 que quando o soldado romano enfiou a sua lança, saiu sangue e água. E Pedro vai dizer que Cristo é a rocha. Ele é a rocha angular, ele é a rocha que os construtores rejeitaram, ele é a pedra de esquina, ele é a rocha eterna. E Paulo vai dizer, eles beberam da mesma fonte espiritual e a fonte, ou a rocha era Cristo. De modo que aqui Paulo está ilustrando como que aqueles irmãos tiveram uma vasta demonstração do poder de Deus, mas ainda assim vieram a tropeçar. Por causa disso, então, nós precisamos aprender com os que nos antecederam na fé, para nós não repetir os erros. Segundo lugar, para nós também não cobiçarmos o que é pecaminoso. Verso 8
O verso 6 ao verso 8, Paulo vai dizer assim, verso 5 ao verso 8, melhor dizendo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Aqui, irmãos, nós temos o apóstolo Paulo nos recomendando ao cuidado de não cobiçarmos aquilo que é pecaminoso. É quando então Paulo vai ilustrar esse outro acontecimento. Primeiro Paulo ilustra o exemplo do maná, depois o exemplo do mar, da nuvem e da rocha. 4 ilustrações o apóstolo Paulo vai fazer. Agora, do verso 5 ao verso 8, Paulo vai trazer outras ilustrações baseadas também no Antigo Testamento. E a primeira delas que o apóstolo Paulo vai trazer aqui é a da cobiça. Veja, por favor, agora o texto de Números, capítulo 11. Números, capítulo de Números 11. Diz assim a palavra do Senhor. Já estava aqui na frente. Números 11, verso 4 a 9. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Vejam bem, Deus mandou milagrosamente o maná do céu, caía na porta deles todos os dias, e o povo agora trata aquilo dali como um desprezo. A própria expressão, no português dá para entender um pouquinho, mas no texto original mais ainda. A própria expressão que aparece no versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Sabe quando alguém fala com nojo? Pensa aí. Imagine a cena do povo lá no Antigo Testamento, olhando para o maná que caía do céu e dizendo: só tem isso. Hoje só tem isso. Foi assim que o povo tratou a provisão de Deus. Só tem isso para nós. Pão que desceu do céu, sem seu trabalho, sem seu suor, sem seu esforço, Deus mandou para o povo. E aí, o versículo de número 7 ao versículo de número 9, vai dizer como que o maná ele era, né? Semelhante à semente de coentro, a sua aparência semelhante a bidélio. Aqui você tem uma menção muito clara que era como algo muito precioso, porque de fato vinha do céu. Mas diz-nos o texto que naquele tempo o povo estava cobiçando a comida do Egito do que o maná oferecido. É exatamente assim que o pecado faz, inclusive, até hoje na nossa vida. Nós desprezamos aquilo que Deus nos dá e cobiçamos algo que não vem dele. Cobiçamos algo que o inimigo muitas vezes nos oferece. Precisamos ter cuidado, irmãos, e aprendermos com os erros dos que nos antecederam na fé, para que nós não venhamos errar ou repetir os mesmos erros, mas também para que nós não venhamos cobiçar aquilo que é pecaminoso. Eles cobiçaram a comida do Egito ao invés do maná que foi dado pelo Senhor. Paulo vai trazer ainda outra ilustração, quando Paulo, no versículo 7, vai nos dizer que estes irmãos que cobiçaram, aquilo que era pecaminoso, também caíram na idolatria, e eles construíram um bezerro de ouro. Êxodo 32, de 1 a 6, nós conhecemos muito bem a passagem, ao nos é relatado isso. O povo constrói um bezerro de ouro, enquanto Moisés vai lá para buscar ao Senhor e trazer a sua lei. Não apenas isso, o povo também cometeu atos de imoralidade. Abra a sua Bíblia agora em Números 25. Eu vou abrir apenas os textos que são assim mais desconhecidos, né? Porque alguns outros já são
por demais conhecidos da igreja, como o exemplo do maná em Êxodo 16, o bezerro de ouro, nós já conhecemos muito bem. Há alguns textos que não são tão falados, esses que eu estou preferindo dar atenção aqui nessa noite. Melhor dizendo, Números, capítulo 25 agora. Números 25, verso 1 ao verso 9, nós temos a adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. Veja que texto curioso que nos apresenta o relato desse momento da história. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Irmãos, veja como que o pecado, ele cega o homem, ele desgraça a vida do homem e o torna escravo a ele. Tudo isso aqui acontece, irmãos, enquanto o povo estava caminhando no deserto e com uma nuvem, uma coluna de fogo, um líder e Deus fazendo tudo quanto era milagre sobrenatural. Tudo quanto se você ler os livros de Êxodo, Levíticos, Números, Josué, você vai ver Deuteronômio, você vai ver como que Deus fez coisas assim extraordinárias. Milagres que nunca se tinha ouvido falar ou nunca se tinha visto antes. O povo estava vendo isso, presenciando isso. Deus estava lá todo dia, todo santo dia eles abriam a porta de casa e estava lá o maná. Todo santo dia eles olhavam para o céu, estava uma nuvem, só onde eles estavam no meio do deserto. Todo santo dia havia uma coluna de fogo e quando eles tinham que partir, essa coluna se levantava e mostrava o caminho que eles iam seguir. Deus falava a Moisés e o povo via a glória do Senhor sobre a tenda da congregação. Moisés saía da tenda com o rosto resplandecente da glória do Senhor. O povo estava vendo tudo isso. Mas ainda assim, diz o texto, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Diante desse cenário, o povo ainda saía para se prostituir. Aí diz o texto, estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos um midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Veja, observe bem a que nível o pecado do homem pode chegar. Eles estavam se prostituindo. Deus chama a atenção de Moisés. Diz-nos a Bíblia que uma praga, nós não sabemos qual é, mas provavelmente semelhante à de Números 16, que eu já preguei aqui, lembra? Aquela praga da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eles murmuraram contra o Senhor no dia seguinte, após Deus derramar fogo, ou fazer cair fogo do céu, e a terra se abrir e consumir, né, as famílias daqueles homens. No dia seguinte, o povo deveria estar chorando, pranteando, diante do Senhor em arrependimento, foram murmurar. Aí Deus manda uma praga. Em poucos momentos, 14.700 pessoas mortas por essa praga. Aqui, de novo, veja, isso é número 16, irmãos. Números 25, nós temos outra rebeldia. E uma praga começa a tomar conta do povo. Enquanto Deus falava com Moisés, enquanto a praga matava as pessoas, um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés. Moisés estava ali, a congregação estava ali, o homem passou com a menina, a midianita na mão, diante de Moisés e da congregação, enquanto eles o quê? Choravam diante da tenda da congregação. Estava lá Moisés e o povo chorando diante do Senhor, porque estava morrendo gente. 24.000 pessoas estavam mortas por causa dessa praga. E o indivíduo passa com uma mulher para se prostituir. Verso 7 diz assim, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança,
foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Veja o verso 9. Os que morreram na praga foram 24.000. Observe. O homem foi para dentro da tenda, passou diante da tenda da congregação do Senhor e foi para dentro da sua tenda com uma mulher se prostituir. O sacerdote, vendo aquilo, pega uma lança e, com a ira do Senhor, enquanto eles tinham relações sexuais, mata os dois na cama. Diz o texto que feriu eles no ventre, ambos no ventre. Não preciso falar mais nada. A ira do Senhor veio sobre aquilo. Mas por que Paulo está trazendo isso agora para Coríntios? Porque a cidade de Corinto era uma cidade extremamente imoral e muitos irmãos da igreja estavam em imoralidade. Lembra quando eu falei aqui que Paulo trata de situações da igreja, de adultério, de fornicação? Paulo vai tratar de filho, de um filho especificamente, que estava tendo relações com a mulher do seu pai, com a madrasta. Paulo está dizendo, irmãos, olhem para o passado, vejam o que aconteceu com os que pecaram, aprendamos com os erros que eles cometeram, não cobicemos aquilo que o Senhor abomina. Veja, a história está repleta de exemplos que o Senhor abomina essas práticas. Diante disso, então, Paulo vai tratar de uma outra situação ainda, e eu acho que hoje não vai dar para terminar todo o texto. É quando o povo abusa da paciência de Deus. Eles cometem cobiça, idolatria, bezerro de ouro, imoralidade, mas também abusam da paciência de Deus, quando em Números 21, nós vamos encontrar o povo dizendo, nossa alma tem fastio desse pão. Nós já lemos esse texto. Ainda, em Números 16, do 12 ao 14, diz a Bíblia que o povo murmurou contra o Senhor. Tudo isso Paulo vai resumir no capítulo 10, do verso 6 em diante, dizendo assim, não façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo se sentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Essa é uma referência àquela praga lá que o homem toma midianita e traz para se prostituir. Verso 8, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Talvez alguém assim, pastor, mas lá em Números diz que foi 24. E aqui está 23. O texto está se contradizendo. Não é contradição. É apenas um método de aplicar de maneira geral a quantidade. Então é muito comum nós encontrarmos isso, não só nesse texto. Há outros textos em que isso acontece. Se eu digo assim, 14.700 pessoas morreram da praga, de Êxodo capítulo, ou de número 16, alguns costumam dizer, quase 15.000 pessoas morreram. Não é assim? Funciona? Mesma coisa acontece aqui, tá? É apenas uma característica do autor. Paulo arredondou para menos, mas há aqueles que arredondam para mais. Isso vai da perspectiva de cada uma. Mas não há uma contradição. Apenas uma questão de que não se observou a porcentagem, o número exato, apenas o grande total, quanto foi? 23, 24.000 pessoas, entre 23 e 24.000 pessoas morreram por causa daquela praga. Veja, aprendamos, irmãos, com os que nos antecederam na fé. Primeiro, para não repetirmos os erros. Segundo, para não cobiçarmos o que é pecaminoso. Terceiro, para não desafiarmos ao Senhor. E o verso de número 9 diz assim, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não ponhamos o Senhor à prova. O que é colocar o Senhor à prova? Lembra quando Moisés diz assim, vocês acham que vai sair água dessa rocha? E fere a rocha 2 vezes? Deus não se agrada de Moisés por aquilo. Porque Deus disse a ele, vá lá e fale a rocha. Se Deus mandou você falar a rocha, só fale a rocha. Não precisa de arrudeio. Não precisa de acrescentar algo. Fale o que Deus mandou falar e pronto.
Moisés peca porque ele quer fazer algo a mais, ele vai encenar algo a mais por causa da sua ira, é claro. Por causa da sua ira. E Deus diz, não é assim que se faz. Mesma coisa, nós encontramos o diabo fazendo com Cristo. Após 40 dias de jejum, o diabo diz, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus vai dizer, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E mais, a Bíblia também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Veja, tentar a Deus é você ir além do que ele disse, mas também você querer fazer aquilo que Deus faria. Preste bem atenção, que eu e você somos hábeis em fazer isso constantemente. Por isso que é pecaminoso aquela ideia de que assim, se eu fosse Deus eu faria isso. Você não é Deus, nunca será, nem deveria pensar agindo como Deus. Porque esse foi o grande erro do diabo. Ele foi expulso do céu porque quis ser igual a Deus. E a gente muitas vezes trata as coisas assim, se eu fosse Deus, eita, mas eu pegaria aquele juiz e faria assim, assim, assim. Mas se eu fosse Deus, eu pegaria aquele político e faria assim, assim, assim. Mas se eu fosse Deus, eu faria isso com aquela pessoa que me afrontou. Mas se eu fosse Deus, eu pegaria fulano de tal e faria isso aqui. Nós não somos Deus. Graças a Deus que nós não somos Deus. Porque a nossa ira nem sempre é santa. A nossa misericórdia não é renovada, não é grande. A nossa verdade está cheia de contaminação. Os nossos pensamentos não são bons. A nossa visão é muito curta e o nosso tempo é muito limitado. E aí nós não somos deuses. Nós não podemos agir como Deus. Mas muitas vezes nós tentamos a Deus. Ou, conforme Paulo mesmo vai dizer, nós colocamos o Senhor à prova. Não à prova como lá em Malaquias, que é uma questão de fidelidade. Mas colocamos o Senhor à prova porque muitas vezes nós desafiamos a Deus. Mas também, se eu fosse Deus, eu faria. Mas também, por que Deus não faz isso? Cadê Deus que não está vendo isso? Não põe o Senhor à prova. Não desafia ao Senhor. Não faça que nem Moisés. Quer ver água? Tome água agora. Pá. Não é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Não ponhais o Senhor à prova. E aí Paulo então vai terminar dizendo, ou melhor dizendo, continuar no versículo 10, lembrando o número 16. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo entende que a vinda de Cristo, ou o fim dos tempos, já nos é chegado. A despeito de pensamentos diversos sobre a questão escatológica, a Bíblia é clara em nos mostrar que desde quando Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou, nós já vivemos no tempo do fim. Aquilo que nós presbiterianos, amilenistas chamamos, nós já vivemos esse milênio, eu vou explicar mais tarde sobre isso. Nós já estamos nesse tempo final, que só Deus sabe a data certa, que só Deus sabe o tempo certo. Mas desde que Cristo ressuscitou, nós já vivemos os últimos dias, a nós é chegado os tempos do fim. E Paulo, há 2000 anos atrás, já reconhecia isso. Eu penso, irmãos, que nós, 2000 anos depois, estamos bem mais próximos do fim do que Paulo. Com certeza, bem mais próximos. Até porque muitos acontecimentos não tinham chegado ainda na época de Paulo, já chegaram hoje, já estão acontecendo hoje. Então, certamente, o tempo do fim está muito próximo. Paulo, então, vai dizer, por causa disso, então, aquele que, pois, pensa estar em pé, veja que não caia. Tudo isso Paulo vai ilustrar para dizer, cuidado, preste atenção, aprenda com os erros, não se ache forte. E aí vamos voltar para o sentido em que Paulo quer aplicar isso à igreja de Corinto. Capítulo 8, nós tratamos aqui sobre as comidas sacrificadas a ídolos, e havia muitos irmãos que se achavam fortes demais na fé. Eu não caio com isso. Isso aqui para mim? Isso aqui para mim é fichinha. E aí ia lá para os templos, participar das festas, das comemorações. Eles pecavam por dois motivos. Primeiro, porque se achavam fortes. Eu vou para o templo e não vou pecar. Eu vou para o templo e não vou idolatrar nada que tem lá.
Primeira atitude, presunção. Eu não sou como os demais. Eu sei chegar naquela igreja lá, naquele templo lá, e muito bem me comportar e não adorar aquelas imagens. Eu vou para aquele templo pagão e não vou ter relação com as prostitutas cultuais, que naquela época havia as prostitutas cultuais. Eu sei chegar lá e fazer isso. Ou seja, a presunção é o primeiro pecado que aqueles irmãos cometem no capítulo 8. Segundo, por causa dos fracos na fé. Há muitos que não tinham esse consentimento, esse conhecimento, e tropeçavam por causa dos irmãos. Aí Paulo vai dizer agora no capítulo 10, aquele, pois, que pensa estar de pé, em pé, veja que não caia. Ou seja, não se ensoberbeça com o seu conhecimento. Não se vanglorie porque você se acha forte. Muito cuidado com isso. Eu gosto muito de uma frase do pastor José Carlos, quando ele diz assim, cuidado com torneira muito arrochada. Torneira muito arrochada tem vazamento. Sabe o que significa? Cuidado com aquele crente que se acha santo demais, forte demais, o bam, bam da fé. Se está de pé, veja para que não caia. Por isso que Paulo vai dizer assim, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não proceda como alguém que já é forte o suficiente na fé. Você está muito prestes a cair, se você pensar assim. Aquele que está em pé, veja para que não caia. Os nossos irmãos, lá no passado, se acharam fortes e caíram. Muitos ao longo da caminhada se acharam fortes e caíram. E eu e você, se nos acharmos fortes, poderemos cair. Então, cuidado. Aprenda com aqueles que nos antecederam na fé, para não cometer os seus erros, para não cobiçar aquilo que é pecaminoso, para não desafiar ao Senhor, colocando o Senhor à prova. Tenha cuidado. Aprendamos então essa lição que Paulo nos traz. Amém. Amém. Semana que vem eu começo do versículo 13, tá bom? E a gente dá sequência. Vamos orar nesse instante? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino, pela tua palavra que é rica, que é fonte de água, que é fonte de conhecimento, que clareia a nossa mente, que vai no mais íntimo do nosso ser, que abre o nosso entendimento, nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque aqui nós temos o privilégio de abrir a tua palavra, de ler a tua palavra, de aprendermos a tua palavra e aquilo que ela diz. Nós louvamos ao Senhor, porque nós não merecemos, mas o Senhor graciosamente resolveu nos ensinar os teus caminhos, nos mostrar a tua palavra, a tua verdade, para que nós fôssemos bem orientados enquanto o Senhor Jesus não volta. Nós oramos assim, te agradecemos, pedindo que o Senhor nos fortaleça, fortaleça a nossa fé, fortaleça os nossos passos, livre-nos da tentação, livre-nos da presunção, de qualquer sentimento de grandiosidade, de força. Ó Deus amado, que possamos nutrir nosso coração, que nós somos miseráveis pecadores, que carecemos de Ti, que somente a Tua graça nos basta. Oramos assim, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.